Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais Saúde dessa terça-feira, que como sempre vem recheado de informações para vocês que estão nos acompanhando aí de casa, pela internet. Bom, e nós vamos hoje falar de vários assuntos aqui, assuntos importantes. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, você já pode ligar aqui para nós através do telefone 3821 4488 ou também participar pelo WhatsApp 999474515. Lembrando que todas as pessoas que participarem aqui conosco hoje vão concorrer ao fim do programa a um brinde da Lacqua di Fiore. Bom, então nós vamos anunciar os assuntos que nós vamos abordar aqui no programa hoje. Eu recebo hoje a doutora Elismar Bicalho, ela é fonoaudióloga e vem falar sobre os cuidados com a voz. E vou receber também o Dr. Bruno Gontijo, que é psicólogo, e vem falar sobre o transtorno do déficit de atenção e também da hiperatividade. É importante vocês ficarem atentos, inclusive aos sintomas. Bom, para a gente começar nosso bate-papo de hoje, então, boa noite, doutora, seja bem-vinda ao programa. Boa noite, é um enorme prazer, muito obrigada pelo convite mais uma vez. E falar de um assunto tão importante que é a voz, né? Que para todos nós tem uma importância enorme. Bom, a gente está abordando esse assunto porque no dia 16, agora, a última semana, foi comemorado o Dia Mundial da Voz. Mas essa data, ela tem um significado muito importante, né? Sem dúvida, é uma data comemorada a nível mundial. Nós comemoramos o Dia Mundial da Voz. O intuito é de esclarecer as pessoas sobre quais poderiam ser as possíveis alterações vocais que elas podem apresentar no seu dia a dia e que essas alterações que parecem mínimas podem ser prenúncios de doenças muito graves, na verdade. Para as pessoas entenderem quais são as doenças que poderiam estar relacionadas então com essa data. O Dia Mundial da Voz, ele chama atenção principalmente por câncer de laringe, que na verdade é uma doença muito comum e pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres. Não é comum a gente ter câncer de laringe em crianças, porque a incidência maior do câncer de laringe, ela é por produtos químicos, como cigarro. O uso abusivo da voz não traz uma patologia de prega vocal, quer dizer, o uso abusivo, os profissionais da voz, eles não vão ter um problema sério com relação à voz, que a gente pode falar assim, um câncer, porque se eles não forem usuários de produtos que podem desencadear esse câncer. Agora, a gente cita muito, quando a gente fala em voz, a gente cita muito os profissionais de comunicação, os professores. Esses profissionais que têm a voz como instrumento de trabalho, eles requerem um cuidado maior para esses profissionais? Os cantores também? Sem sombra de dúvida, pessoas que usam a voz profissionalmente, elas devem estar sempre atentas a pequenos sinais, principalmente porque a voz é o instrumento de trabalho dessas pessoas. Se elas trabalham com a voz, quando elas ficarem sem voz, elas não vão ter como trabalhar. Então, elas precisam sempre estar muito mais atentas do que pessoas comuns, que também são prejudicadas. Muitas vezes, a gente tem uma gripe, um resfriado e fica sem voz ou fica rouco, e isso nos deixa extremamente irritados. A voz é extremamente ligada ao nosso emocional. E para essas pessoas, de uma forma geral, como nós citamos aqui, que todo mundo pode ter esse problema então com a voz, e principalmente para esses profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, tem algumas dicas, algumas orientações, o que é normal acontecer durante um problema com rouquidão e o que já se torna anormal? Olha, a gente chama sempre atenção, a rouquidão, ela, no máximo, ela deve durar 2 semanas. Se passou de 2 semanas, a gente está com alguma alteração vocal que deve ser melhor avaliada, já não é mais um resfriado, né? Pode ser uma laringite, uma faringite, que são sintomas de irritação na região da prega vocal. Se a pessoa fuma ou se ela bebe com frequência, mais ainda ela deve ficar atenta aos sintomas de rouquidão. Estar rouco por mais de 15 dias não é normal. O que causa rouquidão? A maioria das vezes, as maiores causas da rouquidão, como a gente falou, são agentes do meio ambiente. Ou
o ar que a gente respira, que pode ser um ar, por exemplo, pessoas que convivem muito em ambientes de ar-condicionado, elas podem ter sintomas que são vocais, porque ela resseca muito. Então, o ar-condicionado, para ele poder resfriar o ambiente, ele vai tirar a umidade do ambiente. Se ele tira a umidade, a gente resseca muito a corda vocal e isso faz com que a gente faça mais esforço para poder falar. Então, sempre ambiente é uma das coisas que provoca muita irritação. Mudanças climáticas, a gente está numa época agora de transição, né? A gente estava no verão, está indo para o inverno, o outono começa a ser muito seco e com isso a gente também tem mais propensão à irritação, a faringites e também mesmo as rinites que deixam o nosso nariz congestionado, dificultam também a nossa emissão vocal. Isso sempre está associado a uma gripe, algum sintoma assim mais de resfriado, ou pode estar associado também com beber gelado, com utilizar muita voz. Fui no jogo de futebol esse fim de semana, gritei, torci pelo meu time e amanheci mais rouca no outro dia. As duas coisas são diferentes. Na verdade, a gente tem a rouquidão por excesso, que seria o que a gente chama de abuso vocal, ou um cantor, ou um profissional da voz que canta por longos períodos ou fala por longos períodos, ele pode ter um desgaste na musculatura da prega vocal, ela ficar edemaciada, como você disse, você vai num jogo, você está falando, gritando, num show, isso faz com que você possa irritar a prega vocal. O uso de gelado ou de muito quente, na verdade, o choque térmico é que causa uma alteração, não na prega vocal, mas na região da faringe, que é por onde a gente vai deglutir, que a gente vai engolir, e isso pode irritar essa região onde ficam as pregas vocais, que é bem na região onde a gente também vai deglutir. E então eu comecei a sentir o sintoma hoje, o normal que eu fico com ele no máximo uns 15 dias. Sem sombra de dúvida, rouquidão por mais de 15 dias é até o lema da campanha mundial da voz. Se você ficar rouco por mais de 15 dias, procure um profissional para que você tenha uma avaliação de qual a causa da sua rouquidão. Agora, tô rouca, amanheci com a voz ruim, aquele pigarro. Tem alguma dica do que eu posso fazer para melhorar essa situação? Com certeza, uma das principais coisas mais importantes, né, a gente fazer um repouso vocal, quer dizer, naquela fase de rouquidão, evitar falar por longos períodos, estar sempre usando líquido para hidratar, porque sempre que a gente hidrata, a gente diminui a produção de secreção e faz com que a gente realmente tenha facilidade de emissão. Outra coisa que ajuda e que é muito simples é a gente fazer gargarejos com água morna e sal. Por que a água morna? Morna porque a temperatura do corpo da gente é em torno de 36 graus. Então, isso não causa nenhum choque térmico. E o sal porque ele ajuda a diminuir a produção de secreção. Por que a senhora, como profissional, né, de fonoaudiologia, porque, na sua opinião, na sua visão, a voz é tão importante? A única forma da gente demonstrar quem somos, ou o que queremos, ou o que vamos fazer, é através da comunicação oral, né? Na verdade, a gente tem um exemplo clássico, que são das pessoas que são portadoras de perdas auditivas, que são os surdos, que, na verdade, eles não têm a voz em função de não ouvirem. E isso faz com que eles tenham dificuldade de socialização. Hoje, a gente tem várias técnicas que ajudam. Tem a língua de sinais, o uso de aparelhos, os implantes cocleares, mas enfim, o que dificulta a qualidade de vida da gente é a falta de uma forma de comunicação. A voz, sem dúvida, é a nossa melhor forma de comunicação. Até um exemplo, né, quando nós estamos com essa dificuldade da fala, nos dias que nós estamos com a voz falhando ou roucos, nós nos sentimos estressados por não conseguir comunicar, né, não conseguir repassar aquela mensagem que gostaríamos para o outro. Você deu um exemplo muito clássico, quando a gente vai num show ou quando a gente vai num jogo de futebol, que seja, no outro dia a gente quer falar, eu adorei, ou meu time perdeu, ou meu time ganhou, e a gente fica extremamente estressado porque a gente não consegue falar, contar para as pessoas, olha, eu gostei ou eu não gostei.
E aí isso deixa a gente realmente cansado. Não estar bem, não falar bem, deixa a gente extremamente angustiado. Tem algum tipo de pessoa que pode ser mais propício a ter a rouquidão do que as outras? Por exemplo, eu conheço pessoas que qualquer excesso que elas cometem, as vozes dessas pessoas falham no outro dia. A prega vocal é um músculo, né? E por ser um músculo, existem pessoas que têm esses músculos mais fragilizados ou menos. Então, as pessoas mais propensas a terem dificuldades vocais, digamos assim, que não sejam profissionais da voz, seriam as pessoas que têm problemas respiratórios. Quem é respirador bucal, na verdade, ele resseca muito a região da laringe, porque o ar que ele respira deveria ser aquecido e filtrado no seu nariz. Quando ele passa pela boca, ele entra um ar que não é filtrado, que é impuro e que é um ar frio. Isso irrita muito a região da laringe e faz com que a gente tenha uma voz que seja mais propensa à rouquidão. Tá certo, doutora. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco falando a respeito desse assunto e dando dicas, inclusive, para vocês que querem manter uma voz saudável, bonita e limpa, de alimentos, de que fazer, algumas dicas para que você consiga manter esse objetivo. Nós voltamos daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde e continua aqui comigo a doutora Elismar Becalho, fonoaudióloga, e nós estávamos falando a respeito dos cuidados com a voz. Bom, para a gente continuar nosso bate-papo então, doutora, a gente estava falando dos profissionais, principalmente esse cuidado todo especial para eles, e também os cantores. Essa questão de cantar acima do tom, que é a sua voz, forçar muito, também pode ser prejudicial, como um caso que todo mundo conhece, um caso que todo mundo utiliza como exemplo do cantor Zé de Camargo? Com certeza, né? Qualquer pessoa que faça abuso vocal, a gente acabou de ressaltar, a prega vocal ela é um músculo e como um músculo ela se estressa. É como se a gente fosse na academia e fizesse uma atividade muito intensa para o braço. E esse braço depois a gente ficasse com ele dolorido, com mais dificuldade de se movimentar. Então, como a prega vocal é um músculo, a pessoa que canta ela deve ter um preparo, tanto alimentar, quanto de aquecimento, inclusive até de desaquecimento. Então, o profissional da voz, ele deve se preocupar com o que ele come antes e o que ele come depois dessa apresentação, e o mesmo acontece com o professor ou até com profissionais, jornalistas. A gente ter essa preocupação. Uma das coisas interessantes é o uso de laticínios, por exemplo, queijo, derivados e iogurte, fazem com que a gente tenha uma produção muito grande de secreção na região da faringe. Nada, ressaltando como você tinha me pedido antes, nada que a gente come, nada que a gente bebe vai passar na nossa prega vocal. Porque a prega vocal é uma continuidade da traqueia, que é por onde a gente respira. Mas o que você come, o que você bebe, vai deixar restos na sua boca, por onde vai grudar essa secreção e vai tornar a voz da gente mais pesada, mais difícil de ser produzida. Você citou o Zezé de Camargo, ele na verdade é um profissional da voz que tinha um timbre vocal muito acima da média, ele cantava num tom extremamente agudo. E em função dessa voz, durante anos, está forçando a musculatura da prega vocal dele. Deu uma alteração. Essa alteração a gente podia chamar, para as pessoas entenderem, deu um calo na prega vocal. Só que ele fez a cirurgia, mas todo calo a gente tira e fica a cicatriz. Então, essa cicatriz, para o resto da vida, ela vai fazer com que aquela musculatura dele não seja mais a mesma, ele não consiga estender a voz como ele estendia antes. Então, é o mesmo que acontece com professores. É muito comum, profissionais dessa área, normalmente eles têm o hábito de comerem muito tarde e logo em seguida já dormirem, porque estão cansados. Cantar, falar muito, gasta muita energia. E isso faz com que a gente tenha refluxo. Esse refluxo também é uma das grandes causas das alterações vocais.
questão da associação com o álcool e com o tabaco, como nós dissemos no início, também pode ser prejudicial. Especificamente, o uso do cigarro, o próprio cigarro, ele é um fogo, né? Então, se você coloca o cigarro na boca, ele vai aquecer. À medida que a pessoa vai tragando, aquela fumaça não só passa pela prega vocal, vai lá no pulmão, volta, e aí ela vai deixando resíduos de produtos tóxicos, de produtos químicos, além de irritar muito a prega vocal. Todas as pessoas que fumam, elas têm o que a gente chama de pigarro, elas têm a necessidade de ficar o tempo todo tentando tirar a secreção. Essa secreção produzida pelo cigarro, ela é, na verdade, uma proteção que o organismo da pessoa está tendo para que ela não tenha uma pneumonia. E aí, na verdade, como ela vai sempre estar ingerindo o cigarro, é uma produção contínua de secreção. E é uma irritação contínua. Ninguém que fuma, com certeza, vai ter a melhor voz. E ainda associa, a maioria dos cantores que fumam e bebem, eles têm o que a gente chama de choque térmico. Ele vai com o cigarro, que é muito quente, e em seguida com o uísque, que é extremamente gelado. Então, obviamente, isso é um ambiente mais propício para que instalem-se alterações que no início são passageiras e depois a maioria dos pacientes que têm câncer de laringe são fumantes. Agora a gente falou aí do derivado de leite, que pode ser prejudicial para essa questão da voz. Muitas pessoas também falam de refrigerante, do café. Isso realmente é verdadeiro? Que prejudica? No caso, como eu expliquei antes, dos laticínios, eles vão produzir uma secreção superficial na região da faringe, desculpa, porque é por onde a gente engole, e a gente beber outro líquido, uma água ou um suco cítrico, vai fazer com que essa secreção diminua. No caso dos refrigerantes, eles produzem gases e isso faz com que a digestão da gente fique mais lenta, a produção de acidez no estômago aumenta. Essa acidez produz um gás que vai até a região da laringe e deixa, mais uma vez, a laringe da gente com irritação. Então, cantores, profissionais da voz não devem usar refrigerante ou qualquer tipo de bebida que seja gasificada, porque de repente você está conversando e vai subir um gás, você não consegue nem acabar de falar o que você queria ou de cantar. Agora a senhora já começou a falar aí também dos produtos então que seriam benéficos. Os sucos, as frutas mais cítricas, e muito se fala, sempre lembrar também a famosa maçã, né? Por que desses produtos? Como eu disse antes, existe uma preferência, né, pelos produtos que possam nos ajudar a limpar a região do trato vocal. Então, a maçã é uma fruta mais ácida e, por ser ácida, ela tem essa capacidade de deixar o nosso trato vocal mais livre, então ele fica mais limpo. A mesma coisa no suco de limão, no suco de laranja, o gargarejo, mais uma vez, faz milagre. Então, qualquer alteração vocal, repouso e gargarejo com água morna, com sal, são um santo remédio. Agora, é possível, doutora, eu tenho um tom de voz que não me agrada, eu preciso de mudar porque eu sou telefonista, recepcionista, sou jornalista, preciso de trabalhar com essa questão da voz. É possível mudar a forma de impostar a minha voz, o tom da minha voz, deixando ela saudável? Hoje em dia, como qualquer outra área, a fonoaudiologia evoluiu enormemente. Até a tecnologia nos ajudou muito. Hoje a gente tem exercícios vocais que são monitorados por sensores que são colocados na região da laringe. E obviamente, as aulas de canto. Então, o timbre de voz da gente, primeiro, você nasce com uma voz, isso é até característica genética. Às vezes as pessoas falam, olha, sua voz é idêntica da sua irmã, a da sua mãe, só que melhorar ou mudar o timbre de voz é como eu disse, a prega vocal é um músculo. Se ele é um músculo, ele exercitado, ele faz o que você quiser. Você pode ser esquelético. Se você fizer atividade física, tiver disciplina, você vai ganhar massa muscular. A prega vocal é músculo e com isso ela pode se modificar
e adquirir as características que a pessoa quer. Bom, tem uma pergunta aqui da Maria Aparecida, ela está falando o seguinte, está fazendo a pergunta que quando a garganta está inflamada, com que se deve fazer o gargarejo? 100% das pessoas, eu acho que poderiam gargarejar com água morna e sal, que elas não teriam nenhuma alteração de metabolismo, e isso sempre. Lembrar, eu gosto de explicar e dar exemplo da ostra. Quando a gente vai à beira-mar, as pessoas vendem aquelas ostras e elas estão lá com a consistência mais dura. Você coloca o sal, ela fica líquida. Então, é exatamente aquilo que acontece quando você gargareja com água morna e sal. Ela vai fluidificar a secreção que está na sua região da garganta, e isso vai fazer com que a irritação seja menor e você tenha um alívio maior. A Jéssica está participando aqui conosco, parabenizando a sua participação hoje no programa, disse que está muito interessante. Agora, doutora, esses cuidados, eles devem ser partir do cotidiano, todos os dias a pessoa tem que ter esse cuidado, ou é uma coisa que a gente pode fazer mais durante a semana, fazer durante 3 dias, ou tem que ser uma coisa diária? Claro que o uso diário da voz faz com que a gente tenha necessidade de cuidados mais diários. Até voltando um pouquinho nessa questão de coisas que ajudam e que nos prejudicam, é bom lembrar as pastilhas que a maioria das pessoas tem o hábito de comprar, de usar. A maioria delas tem, dentro da composição química delas, um anestésico. E esse anestésico, na verdade, ele é temporário. Então, a gente chupa a pastilha e aí a voz fica melhor e ela mascara a sua dor. Aí você vai falar e vai fazer mais esforço e, consequentemente, vai ficar mais irritado. Então, o ideal é que nessas irritações a gente não use essas pastilhas com tanta frequência, porque elas vão causar isso, uma sensação de alívio temporário. E isso faz com que a gente tenha, na verdade, muito mais esforço. Claro, a atividade mais importante, o cuidado mais importante com a voz, hidratação sempre. Usar líquido, não é tomar 2 litros de água de uma vez, é você estar sempre com um copo de água próximo de você. O ideal, acho que a dica mais importante, nunca tenha a sensação de sede. Se você sentiu que está com sede, é porque já passou da hora de tomar. De beber água. Esse é um problema que a gente tem que corrigir, né? Não adianta. Agora tem a pergunta aqui da Maria Mendes, ela é do centro, e fala o seguinte, ela sofre de um zumbido no ouvido e pergunta se isso pode ser consequência de problemas com a voz. Tem alguma relação? Olha, Maria, eu acredito que não exista uma relação de afinidade entre voz. Na verdade, até as regiões que a gente tem são diferentes. A voz da gente é nessa região do pescoço e o zumbido, a maioria dos pacientes relata que o som é na cabeça ou é no ouvido. Então, a melhor investigação para um zumbido é a primeira coisa importante, fazer uma avaliação auditiva. Saber se você não está com uma perda de audição, porque, na verdade, o prenúncio de uma perda auditiva pode ser aparecer esse zumbido. Então, investiga melhor a sua audição. Inclusive, a senhora vai voltar aqui com outras novidades em relação a essa questão da audição e a gente vai mostrar tudo aqui, né? Sem dúvida, vai ser um prazer. Bom, gostaria de agradecer sua participação conosco hoje e queria que você deixasse um recado final para as pessoas para terem esse cuidado, principalmente ao câncer, que é uma doença muito grave e que merece todo esse cuidado, e também dizer onde o pessoal está interessado, gostou da sua participação, onde o pessoal pode te encontrar. Então, mais uma vez, vamos relembrar, mais de 15 dias de rouquidão é um sintoma que deve ser avaliado por um profissional. A gente não fica mais de 15 dias com uma rinite ou com uma alergia que faça com que a gente fique rouco. Rouquidão não é uma coisa comum, ser rouco não é charmoso, não é bonito, porque às vezes a gente tem essa visão. Então, o mais importante, nunca fique rouco por mais de 15 dias. Rouquidão é sintoma de câncer de laringe. Com relação aos espaços onde vocês podem me encontrar, eu trabalho na APAI, trabalho na clínica que chama Biosom. Estou à disposição sempre que for preciso. Obrigada.
Tá certo, obrigada pela sua participação e espero que a senhora volte outras vezes. Sempre vai ser um prazer, eu que agradeço. Tá bom, então nós vamos para um rápido intervalo, gente. Voltamos daqui a pouco com o Dr. Bruno Gontijo, ele é psicólogo e vai falar sobre um tema muito importante. Ele vai explicar mais pra gente sobre isso aí, mas é a questão do déficit de atenção. E que vocês que têm alguma dúvida, querem entender mais sobre o assunto, querem mandar sugestões também, pode participar conosco. Vocês podem participar conosco através do telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Bom, voltamos com mais uma parte do programa Mais Saúde de hoje. Daqui a pouco nós vamos falar com o Dr. Bruno Gontijo, que é psicólogo, já está aqui conosco. Mas antes, nós temos um recadinho da Flávia Faria do Com o Colchão Oriental J2000. É com você, Flávia. Olá, você que é telespectador do programa Mais Saúde, você que já vem acompanhando o nosso programa e a gente sempre falando dos benefícios do colchão oriental J2000, você já conhece, já ouviu falar como ele é interessante para reduzir as dores, para ativar a circulação, para diminuir o estresse, para te dar uma noite de sono melhor. Então nós fomos atrás de alguns usuários, algumas pessoas que já adquiriram o colchão oriental J2000 para ver como eles estão agora depois que eles começaram a usar o colchão. Vamos dar uma olhadinha. Eu sou o pastor Cláudio Pacheco, essa é minha esposa, a missionária Valdimeire. Há mais de uma década nós somos usuários do colchão oriental J2000. Desde quando usamos esse colchão, nós testemunhamos que algumas dores que existem no nosso corpo deixou de existir e nós também tínhamos alguns problemas alérgicos, o qual nós também deixou de existir conosco. Usamos e recomendamos o colchão oriental J2000. Tá vendo, pessoal? Muitas pessoas já estão sendo beneficiadas com o uso do colchão oriental J2000. Se você também tem interesse em conhecer, saber melhor sobre este produto que ajuda muito na nossa saúde, ligue para o 0800 943 2000, peça uma visita sem compromisso, você vai entender melhor qual é o tipo de colchão que você pode adquirir que é melhor para você. Colchão oriental J2000 existem vários modelos. Eu tenho certeza que vai ser o melhor para você. Basta você ligar então para o 0800 943 2000, agendar uma visita sem compromisso. Eu tenho certeza que você vai melhorar a sua qualidade de vida. Obrigada, Flávia. Semana que vem ela volta com muito mais recado para vocês aí de casa. Bom, daqui a pouco nós vamos conversar com o Dr. Bruno, mas eu queria que vocês participassem conosco, mandando perguntas e sugestões através do telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. Lembrando que todas as pessoas que participarem conosco vão concorrer ao fim do programa a um brinde da Lacqua di Fiore. Bom, para a gente começar nosso bate-papo, então, boa noite, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde, Dr. Bruno. Boa noite, eu que agradeço o convite para a gente estar conversando sobre esse assunto, né, que tem ganhado bastante, vamos dizer, emergência, né, nas mídias, nas escolas e tudo mais, e que tem também trazido bastante dúvida para todo mundo, né? Para as pessoas que estão em casa entenderem, o que é o transtorno do déficit de atenção? Então, a gente já começa pelo próprio nome, né, porque existe uma diferenciação que nem todo mundo entende. Nesse tipo de transtorno, na verdade, nós temos 4 subtipos, né, que podem existir e que vai depender de um diagnóstico diferencial para cada caso, porque a gente tem a ocorrência de um transtorno de déficit de atenção, que envolve, na verdade, a própria desatenção da criança, né? E é importante a gente falar também que isso prevalece em adulto, tá, André? Isso não é só em criança, não, e depois nós podemos falar sobre isso. Existe o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e sem hiperatividade. E existe uma mescla dos dois, e também existe um 4º transtorno, que apesar de apresentar grande parte dos sintomas, não é possível fazer um diagnóstico fechado, né? Então, é importante a gente dizer que esse transtorno, inclusive, foi descrito pela primeira vez em 1902 e, desde então, tem ganhado muito destaque, porque houve uma época que, inclusive,
alguns pesquisadores e pensadores diziam que, na verdade, isso não existia, que era uma questão de prevalência de mídia, né, que estava se criando algo sobre as crianças, mas, na verdade, não é bem assim. Então, para a gente entender como que se fecha um diagnóstico, como se separar, diferenciar aquela criança que realmente ela é agitada, ela é custosa, ela gosta de correr, não fica quieta, de uma pessoa que tem o transtorno e que merece ser cuidado, ser tratado. Tá. Bom, o que a gente mais percebe, né, e o que eu tenho também percebido, é que a demanda parte quase que exclusivamente da escola. Então, a gente tem um relato, né, psicopedagógico, primeiramente, uma avaliação psicopedagógica, e que, a partir desse momento, é importante que o diagnóstico que vai ser feito com aquela criança, ele deve ser feito por uma equipe multiprofissional, né, que estão envolvidos os pedagogos da escola, que realmente convivem com a criança uma grande parte, o psicólogo também, né, quando ele é capacitado para isso, ele pode fazer parte da equipe, o pediatra da criança, que acompanha desde da gestação, e um neurologista, no caso, né, ou um psiquiatra, depende muito da equipe que é formada e da capacitação de cada um. Porém, é importante entender que não se faz um diagnóstico naquele momento, é necessário que haja uma análise muito aprofundada de uma história daquela criança desde quando ela era bebê, né? Para que a gente faça o começo do que a gente chama de anamnese, que é analisar a história pessoal de cada criança. Porque o que eu tenho percebido também, que existe uma demanda crescente, na parte escolar, inclusive, de estar meio que se eximindo da questão de que tudo hoje em dia é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? As crianças hoje em dia ficaram já meio que taxadas com essa questão. Então, se eu tenho, às vezes, uma criança que é bastante inquieta, imediatamente ela já ganha o rótulo disso aí. E nós temos que entender que existem problemas que são parecidos, né, que podem trazer uma suspeita, mas que nem sempre são de transtorno de déficit de atenção. Como no caso, por exemplo, de pessoas que fizeram abuso de substância alcoólica ou medicamentosa durante a gestação e que a gente tem a abstinência gestacional de uma criança, que ela já nasce dependente química, né? Então, nesse caso, quando ela vai desenvolvendo um pouco mais, ela apresenta comportamentos ansiosos, comportamentos nervosos, ela não obedece muito à ordem, e isso pode ser, por exemplo, confundido com transtorno de déficit de atenção. Por isso, a importância de uma análise mais aprofundada. Ou, no caso, a gente às vezes esquece de coisas bem simples, que uma criança, por exemplo, pode ter um problema visual ou auditivo, né, dentro da sala de aula, e que aquilo ali impede que ela tenha atenção adequada a qualquer tipo de atividade dentro da sala de aula, porque ela simplesmente não sabe o que está acontecendo, né? Então, é importante que os pais fiquem atentos a esse tipo de problema, porque o transtorno de déficit de atenção também passa pela exclusão de outros parâmetros que são mais fáceis de ser diagnosticados. No caso específico do transtorno, quais são esses critérios analisados, então, que o senhor fala? Quais seriam esses sintomas? O que deve ser observado? Bom, então, primeiramente, como eu disse, né, existem as variedades, né, dentro do próprio transtorno. Mas o que a gente, inclusive, é importante dizer é que, atualmente, né, um dos pesquisadores mais importantes que a gente tem é o Dr. Russell Barkley, né, que ele tem efetuado pesquisas nesse campo há mais de 20 anos, e o que ele tem chegado à conclusão é que existe um problema de autogerenciamento da criança, não só no aspecto atencional, mas no aspecto de gerenciamento de uma parte que é maior, que é o social. O que nós estamos dizendo aqui? A criança tem um problema para controlar seus próprios impulsos. Então, é como se eu e você, por exemplo, pensássemos que não existe o amanhã. E, em função disso, a gente age de forma como se o mundo realmente fosse acabar. Anárquica, né? Então, a gente poderia pensar numa situação em que, já que eu sei que amanhã não vai acontecer nada, eu vou me esbaldar e vou fazer o que eu quiser.
É mais ou menos isso para a gente ter uma metáfora do que se passa dentro da cabeça de uma criancinha assim. Ela não consegue projetar o presente para o futuro. E isso impede com que ela tenha o controle dos seus impulsos agindo de forma desordenada. Então, a gente, quando vai analisar uma criança com transtorno de déficit de atenção, a gente tem que prestar atenção se ela consegue manter esse tipo de controle de impulsos e de atividades. Porque aquela criança que é hiperativa mesmo, ela não consegue se manter por muito tempo em atividades cotidianas. A criança que é bagunceira, ela sempre tem algo que chama a atenção dela. Então, a gente consegue perceber que, por aí, né, claro que nós estamos falando de uma coisa muito mais complexa, mas te dando só um parâmetro de referência para a gente poder começar a fazer uma análise de se é ou não o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Agora, é uma doença relativamente, um transtorno, a gente deve chamar dessa forma? É um transtorno porque, quando a gente fala de transtorno, envolve várias áreas, né, da esfera da pessoa. Isso é um transtorno. É um transtorno relativamente novo, pelo que o senhor falou, então, pouco mais de um século, que foi relatado aí pelos primeiros pesquisadores, mas que veio ganhar destaque mais agora nos últimos anos. Tem alguma relação com o meio ambiente que a gente vive hoje, com o tipo de sociedade que nós temos, com essa questão de muita informação ao mesmo tempo, muita tecnologia? Hoje, antes você estudava um tema, você sabia aquele tema. Hoje a gente é bombardeado todos os dias com várias notícias, de diversos lugares e com vários temas. Isso pode ter alguma relação? Bom, nós temos que entender o seguinte, que até o século XIX, né, há pouco tempo atrás, as crianças, quando elas tinham a idade de 4 a 5 anos, que elas já eram capazes de caminhar, elas eram colocadas nas fábricas, né? Então, a idade média de vida de um adulto era em torno de 35 anos. Então, nós estamos tratando de uma questão cultural diferenciada, porque até o século XIX, a criança era tratada como um pequeno adulto, né? Então, ela não tinha aquela liberdade de expressar a infância que hoje em dia eu e você temos, né? E nós temos que entender que também, até pouco tempo atrás, se acreditava que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade era uma questão apenas ambiental, que era só porque a criança convivia num ambiente extremamente conturbado ou caótico. E não é isso. Hoje nós sabemos que existe uma base genética e biogenética, porque através de exames de ressonância magnética a gente pode perceber que uma parte muito importante do córtex pré-frontal dessas crianças tem uma atividade diminuída de 2 neurotransmissores muito importantes, que é a dopamina e a norepinefrina. Então, a gente percebe fazendo, depois de diagnosticado, a gente consegue perceber que há uma diferença entre as crianças ditas normais e as crianças com transtorno de déficit de atenção. Nessa parte do cérebro que é extremamente importante para raciocínio abstrato, concentração, projeção do futuro, né? Eu imaginar alguma coisa além do que é a minha realidade atual. Qual a consequência que meu ato de hoje vai ter amanhã, né? Exatamente. Então, hoje nós temos que entender que existe uma base genética, mas que, claro, o ambiente em que está envolvida essa criança, com certeza terá uma influência muito importante em como ela vai desenvolver isso. Tá certo, doutor. Nós vamos para um rápido intervalo. Já tem perguntas aqui de alunos seu, inclusive bombando aqui no WhatsApp. Que ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando a respeito mais sobre isso. E principalmente, gente, que é uma coisa que é muito importante as pessoas ficarem atentas sobre os sintomas, diagnóstico, porque pelo que nós vimos aqui, é um transtorno que pode ser confundido com vários outros e que merece muita atenção. Lembrando que vocês podem participar conosco, continuar participando através do WhatsApp, através do telefone, e todas as pessoas que participarem vão concorrer ao fim do programa a um brinde da Láqua de Fiore. Nós voltamos daqui a pouco. Alô? Com mais um bloco, nosso último bloco do programa Mais Saúde de hoje. Aqui conosco o Dr. Bruno Gontijo, psicólogo. Vamos continuar então nosso bate-papo. Pela nossa conversa, nossa fala anterior, é realmente, para a gente fechar então essa questão do diagnóstico, uma doença que merece muita atenção, porque pode ser confundida com outros transtornos, inclusive até com autismo, né?
Não, o autismo ele parte de uma outra vertente, né? É assim, o comprometimento que a gente tem, né, no caso do tripé do autismo, para poder começar a fazer um diagnóstico também é um tema bastante complexo, mas hoje em dia a gente tem protocolos para poder começar um diagnóstico de autismo. Então, são 3 áreas importantíssimas que são a imaginação, comprometimento nessas áreas. Imaginação, comunicação ou intenção de linguagem, ou seja, ou receber aquela ordem e entendê-la, ou então expressar verbalmente. Então, o autismo vai para uma outra área, né, que a gente, hoje em dia, já tem uma facilidade, entre aspas, maior para poder diagnosticar. É mais fácil fechar o diagnóstico do autismo do que o do transtorno do déficit de atenção? Eu não diria mais fácil, mas que são vertentes diferentes. Né? A questão do transtorno de déficit de atenção, ela pede a nossa atenção devido à prevalência que tem acontecido de em torno de 3 a 6% da população mundial de crianças apresentarem esse tipo de transtorno. E se você parar para pensar, eu e você aprendemos que estamos aqui nesse programa e que devemos seguir certos protocolos, entre aspas, sociais, para que dê certo a nossa comunicação e que dê certo todo esse programa. Se a criança não aprende que existe esse tipo de controle, a vida dela vai ser bem caótica, né? E isso vai gerar um problema, inclusive, dentro de casa, porque os pais podem vir ter problemas entre eles, conjugais, de não concordar com certas atitudes. Então, a gente percebe que esse transtorno, apesar de base genética, ele tem a influência do ambiente e pode, sim, gerar problemas sociais para o casal, para a família, que eu tenho, inclusive, pacientes com isso, e que a gente vê que um familiar não concorda, o outro concorda, mas acha que tem que fazer de um jeito, o outro tem que fazer de outro, o pai concorda, mas a mãe não concorda. Na escola, né, hoje a gente não fala mais em expulsão, as escolas convidam os alunos a se retirarem, mas existe essa dificuldade também da escola saber lidar com aquele aluno ali, chamar a atenção dele. Inclusive, é uma coisa que eu queria até perguntar, para essas, a gente vai falar agora mesmo dos adultos, mas para essas crianças, a forma de educação dela tem que ser diferenciada, tem que ser uma coisa mais lúdica, que chama mais atenção? Na verdade, tem que ser menos lúdica. Menos? Porque ela não tem essa capacidade que eu estava te dizendo, tão desenvolvida da imaginação, da imagética. Então, no caso da escola, primeiro é importante a gente relatar, Yandra, que o nosso sistema educacional ele já é bastante antigo, com relação à nossa vivência atual, de mídia social, de recursos tecnológicos, né, que ainda assim está começando a entrar na escola, mas ainda penso eu que todo tipo de problema que nos aflige na escola, a gente deve pensar o nosso modelo psicopedagógico atual, né? Porque nós temos que entender que esse sistema criado hoje, ele já tem mais de quase 100 anos de idade. E é uma realidade totalmente diferente, né? Então, é importante que a escola ou os educadores estejam, sim, pensando se o que estou fazendo é adequado à realidade vigente, né? Agora, dentro da escola, é importante o que a gente percebe, já que essa criança não tem a organização interna, é importante que eu mantenha um ambiente educacional organizado, com, por exemplo, planejamento de atividades em que a criança saiba que vai acontecer começo, meio e fim, por exemplo, para que ele entenda que existe uma sequência lógica das coisas e que ele possa acompanhar isso e mais para frente com treinamento familiar também, né? Aconselhamento individual, ele possa começar a perceber que as coisas têm uma sequência de ser. Essa criança, ela deve ser repreendida? Como que é o trato com uma criança? Depende, né? Depende do que é que ela fez. Porque, na verdade, limite todo mundo tem que aprender, né? E aí a gente parte para uma questão que é a educação dos pais, que eu tenho percebido muito, né? Não só na APAE, mas também no meu consultório, muitos pais que pedem para que eu atenda seus filhos. Eu digo que eu vou atendê-los, mas que os pais precisam fazer parte do atendimento. Porque não adianta que eu atenda o filho dele propondo atividades e chega em casa e ele faz completamente outras coisas. Uma coisa não justifica a outra. O fato dele ter o transtorno não justifica que ele seja desobediente, por exemplo.
Não justifica a desobediência, né? Mas nós temos que entender que, às vezes, não está sob o controle racional daquela criança. Então, aquela atitude que ela tem, às vezes, que pode parecer desobediência, muitas vezes é um impulso incontrolável que ela sente. Isso deve ser mostrado a ele. Deve ser mostrado a ele, mas também, quando diagnosticado, nós temos relatos, né, e estudos clínicos que têm provado a eficácia da medicação, junto com o treinamento de pais e com atividades estruturadas para essa criança. Como que é o tratamento, então, já que o senhor citou essa questão da medicação, como que é o tratamento desse transtorno? Tá. Depois de diagnosticado, né, que a gente falou isso tudo aqui por uma equipe multiprofissional, o medicamento mais utilizado hoje em dia é o cloridrato de metafetamina, que é a droga da obediência, a vulgar Ritalina, né, que todo mundo conhece. E realmente, quando a gente tem o transtorno, né, a gente percebe que esse medicamento tem a capacidade de repor esses neurotransmissores que eu disse para você, que estão em baixa no córtex pré-frontal dessa criança. E tem a tendência a criar uma atenção, porque essas áreas que nós temos aqui são responsáveis pela atenção primária e secundária, né? Depois a gente pode entrar nisso, sendo o caso, que eu acho que não é tão importante. Mas esse remédio ele tem a capacidade de fazer essa reposição química. E se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer com que aquela criança comece a adquirir a atenção necessária para aprender as coisas, né? Porém, é importante dizer que essa medicação tem sido usada de forma indiscriminada, porque nós temos dados do Ministério da Saúde que relata que em São Paulo, de 2005 a 2010, nós tivemos um aumento de prescrição desse medicamento de 1.600%. E um dado ainda mais interessante é que essa medicação tem sido utilizada de forma mais acentuada nos períodos de outubro a dezembro, e menos utilizada nos períodos de janeiro, fevereiro e julho. Se você parar para pensar, as provas chegando, exatamente, tem que passar de ano, o pai obriga o menino a estudar. Exatamente. Isso pode ter alguma associação? Médico. Não pode ter não, ela tem, né? Porque eu quero, enquanto pai, que meu filho tenha um rendimento de todos os outros, se não o melhor, né? Então nós temos que entender que isso também causa uma pressão social devido a esse mundo competitivo que a gente tem, e que essas crianças são postas a um rendimento acelerado e exagerado, e que muitas vezes se busca nos medicamentos, não estou indo contra a medicação quando bem adequada, tá? Mas o que a gente percebe nesses dados é que existe sim uma questão de eu quero que meu filho renda mais, então quando chega no final do semestre ou no final do ano, essa medicação tem mostrado o aumento, né, evasivo de prescrições. Agora, para quem realmente precisa dessa medicação, o ideal é o que a gente vai falar agora dos adultos, é que quanto mais cedo essa medicação for disponibilizada para essa criança, melhor a chance de cura, vamos dizer assim, dessa criança. E também, a gente está falando aqui muito das crianças, dos adolescentes, mas isso pode perdurar para a fase adulta também. Sim, a gente tem dados dizendo que desses 3 a 6% que eu te disse dessas crianças, né, que são diagnosticadas, 50% delas continuam com o transtorno quando não feito nada a respeito na idade adulta. E aí você me disse sobre a questão do tratamento. Nós temos que entender que o cérebro da criança ainda está em formação. Ele fica em formação estrutural até por volta dos meus 18, 19 anos. Né? O sistema nervoso central é extremamente complexo e ele não para com o nascimento da criança, ele vai continuar se desenvolvendo. Então, é muito simples da gente entender que, quanto antes eu conseguir fazer esse tipo de diagnóstico e o tratamento adequado, de forma mais precoce, essa criança vai adquirir e absorver um controle sobre esses impulsos. Nós temos dados dizendo que o uso dessa medicação, quando bem indicado, tem, em média, a duração de 2 anos, e que depois a criança consegue desenvolver as habilidades de forma natural. Os adultos também podem fazer parte desse tipo de medicação, porque ela age, como eu te disse, em neurotransmissores. Então, os adultos têm os neurotransmissores também deficientes e que podem, sim, se beneficiar disso. Bom, agora a gente tem pergunta do pessoal de casa que está acompanhando a gente aí. O Wesley, ele fala que é seu aluno e gostaria de saber se estes transtornos em adulto podem trazer consequências maiores futuramente.
Bom, eu não sei se maiores, né? Mas porque a gente tem que entender aonde que esse adulto está hoje em dia, né? Porque provavelmente ele deve ter tido muitas dificuldades em conseguir uma vida social e, vamos dizer, profissional, se é que ele realmente tinha o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É importante a gente entender que isso compromete todas as esferas da vida dessa pessoa, né? Então, se ele, hoje em dia, está muito bem estruturado financeiramente, tem um relacionamento estável e tudo mais, é muito pouco provável que ele tenha o transtorno de déficit de atenção, porque isso afeta também relacionamentos amorosos, por exemplo, né? Serviço, a pessoa né? não consegue. A vida profissional também fica comprometida. Então, é importante a gente saber onde esse adulto está. Ele está bem ou ele não está bem? Ele ainda até hoje não para no emprego, em outro, não termina uma faculdade, não consegue ter esse tipo de coisa? Então, é importante a gente entender aonde que ele se encontra na vida atual. Ok? Tá certo. A Sônia, ela faz 2 perguntas aqui. Ela também é sua aluna e ela gostaria de saber por que muitas crianças com déficit de atenção demoram tanto a ser diagnosticadas e fala que a sobrinha dela usou Ritalina por 6 meses após o exame D300, é dessa forma que fala? Ela não sabe exatamente o nome e descobriram um resultado negativo e é possível equívoco do neuropediatra? Bom, nós estamos falando de testes clínicos, né, e de uma questão de humano, né? Então, assim, eu não sei aprofundar do caso dela. Qual que foi a primeira? Primeiro ela pergunta se a criança com déficit de atenção demora, por que demora tanto ser diagnosticado? Por que demora tanto? Por conta dessa variedade de problemas que eu te disse, que às vezes podem ser confundidos, né? E às vezes por uma falta de uma equipe realmente que tenha conseguido avaliar essa criança de forma adequada, né? Tá certo. A Maria Paiva, do bairro Novo Horizonte, também participando aqui conosco. Ela diz que a neta se encaixa exatamente na descrição dada por você e o que fazer para amenizar essa situação. Então, seria muita prepotência da minha parte dizer se ela realmente é ou não, por uma pergunta, né? Mas ela pode sim procurar um profissional adequado, um neuropediatra ou um psicólogo, né? Para que seja feita uma avaliação multidimensional. Não estou dizendo que só um profissional vai ser capacitado para poder fazer isso. Porque como afeta várias esferas da vida dessa criança, é importante que ela procure um profissional que seja capacitado para poder começar a entender como funciona. E como eu disse a você, é preciso uma análise desde quando a criança nasceu, né? E de todo um contexto familiar para a gente começar a fechar um diagnóstico. A gente tem mais uma pergunta aqui, a Vera Carolina, do bairro Nossa Senhora das Graças. Ela fala que admira muito seu trabalho, que é um profissional maravilhoso. E a pergunta dela é o seguinte, a escola pode dar um laudo para o encaminhamento do aluno? Não necessariamente um laudo atestando que ele tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porém, a escola pode fazer um relatório psicopedagógico dizendo sobre o que ela tem observado na convivência diária, tanto acadêmica, tanto escolar, como de vivência social dessa criança, né? O laudo não necessariamente é feito pela escola, porém é onde a gente percebe que começa a demanda, né? Então, a escola vai entregar para algum profissional, no caso, né, da área da saúde mental. Procurar o próprio pai, a mãe, exatamente, relatar o que está acontecendo. Tudo bem, então eu vou levar no neuropediatra, eu vou levar no psicólogo, mas eu vou levar o relatório psicopedagógico, e a partir daquilo ali a gente já vai ter algum tipo de informação para dar continuidade, se for o caso. Tá certo, doutor Bruno, eu gostaria de agradecer sua participação aqui conosco hoje. E queria que o senhor deixasse um recado para as pessoas em casa, alertar a importância de ficar de olho ali mesmo e observar e perceber para que esse diagnóstico seja feito aqui de forma mais rápida. E também acho que o pessoal pode te encontrar. Ok. Ayandra, a gente tem que tomar muito cuidado com essas doenças de moda, para que não se crie alarde, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo aí com a gripe H1N1, né? Que apesar de já ter acontecido várias vezes, ainda assim se cria todo um alarde em volta disso. Então é importante que a gente não esteja aqui fazendo uma questão de alerta,
né? Eu não acho que tenha que partir desse ponto. Porém, quando você começa a perceber que aquela criança realmente não consegue ter produtividade, que ela não consegue ter um ganho pedagógico e social adequado à maioria das pessoas que têm a faixa etária dela, é importante sim que a gente comece a perceber. Porque a criança, a gente sabe que a formação também da personalidade de uma pessoa, ela acontece até por volta de 8, 9 anos. Então, essa faixa etária é de extrema importância para o desenvolvimento de um adulto saudável, que tenha seus princípios, seus valores e que possa, inclusive, repassar isso à sociedade. Então, eu acho que o mais importante que a gente tem que entender é que essa fase é muito importante e que, é claro, se a gente tem a sensibilidade de perceber que aquilo ali não está correto, a gente deve procurar alguém que possa nos orientar. Eu queria agradecer muito a oportunidade, é um tema bastante extenso, a gente poderia fazer vários, né, encontros sobre isso, e eu quero dizer que eu atendo na APAI, né, de Patos de Minas, fazendo um trabalho com a equipe multiprofissional ótima, inclusive com relação a isso, e também tenho os meus consultórios na Cardioclínica, na Dr. Marculino, e meu consultório particular, que é aqui no Center Patos, sala 208. Tá Agradeço certo, então. muito. Obrigada pela participação. Nós ficamos por aqui. Gostaria de agradecer aos nossos parceiros também, a Floricultura Apolo, que hoje trouxe esse arranjo lindo, artificial de orquídea. O telefone de lá é 3822-2200. E tem um recadinho aqui falando que tem 16 anos com você e atendendo você de casa. E manda um abraço também para a Lurdinha e para a equipe. Queria agradecer também aos parceiros do Salão Thiago Lima, que sempre me produz aqui para os nossos programas. A Enigma, que fica na Rua General Osório. E agora o nosso sorteio, o brinde da Láqua de Fiore, que também tem várias promoções, coisas muito gostosas, né, cheirosas para vocês lá. E aí nossa sortuda na realidade de hoje é a Laís Teixeira, telefone 3814, final 24. Parabéns para você, Laís, que participou conosco hoje. Ganhou o brinde. Bom, eu fico por aqui, nós voltamos na próxima semana com mais informações e muito mais saúde para vocês. Um abraço e até lá.